estamos de novo com o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade, hoje com um papel de parede diferente, mais relacionado com a efeméride de hoje, o Dia da Mulher, e iremos falar sobre Jesus e as mulheres, hoje. Porque de facto hoje celebra-se o Dia da Mulher, dia 8 de março, e Jesus desceu à cidade dos homens para nos ensinar a respeitar as mulheres. Então nos próximos 10 minutos nós vamos falar um pouco sobre este tema. Desde logo, esta efeméride do Dia da Mulher nem sequer deveria de existir. Na prática não deveria ser necessário. E ele existe porque de facto não há ainda uma igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Nas nossas sociedades, numas mais do que noutras, naturalmente. Não há igualdade de oportunidades, por exemplo, em termos de salários. As mulheres que desempenham as mesmas funções que os homens recebem menos, regra geral, às vezes significativamente menos. As mulheres não têm acesso a algumas profissões, em alguns lugares do mundo nem sequer têm acesso à escolaridade, como está a acontecer agora no Afeganistão, como os condicionamentos que estão a acontecer também noutros países. E também há uma discriminação na sociedade em geral, até mesmo na família e até mesmo na religião e na igreja, no caso do cristianismo. Porque de facto há vários segmentos religiosos que continuam a tratar as mulheres como fiéis de segunda classe, sem acesso a cargos ou a ministérios de responsabilidade mais elevada, mais significativa, como se Deus, por acaso, discriminasse pessoas em função do seu sexo, do sexo com que as criou. E como se o apóstolo Paulo não tivesse escrito que em Cristo não há macho nem fêmea, porque Deus derrubou a barreira de separação que haveria entre as pessoas, e uma delas era a barreira de género. E, portanto, parece que esse versículo não interessa, nem interessa a postura de Jesus que ele teve para com as mulheres em geral. Ou então, continuam a discriminar as mulheres como se houvessem dois batismos diferentes, um batismo para homens, um batismo cristão para homens e um batismo cristão para mulheres, como se não fosse o mesmo batismo para toda a criatura, para todo aquele que crer e for batizado será salvo, como diz a Bíblia. Mas até naqueles países em que há realmente igualdade na lei, na Constituição e nas leis ordinárias, uma coisa é a lei, outra coisa é a mentalidade das pessoas, a mentalidade prevalecente na sociedade. E a mentalidade dos homens, mas também a mentalidade das mulheres. É que há mulheres que são mais inimigas das outras mulheres do que os homens. São as piores inimigas da igualdade de oportunidades entre os sexos. E isto acontece por várias razões. Pode acontecer por defeito de educação, pode acontecer por ignorância, pode acontecer por qualquer outro motivo, mas a verdade é que estas atitudes, sejam das mulheres, sejam dos homens, de algumas mulheres ou de alguns homens, estas atitudes constituem um travão para libertarem a mulher do espartilho histórico do patriarcalismo. Não é? Ou seja, nós herdamos uma sociedade patriarcal em que o que conta é o homem, e na civilização a que nós pertencemos, esta civilização judaico-cristã, nós recebemos essa postura patriarcal em que as mulheres valiam menos que os homens, no tempo do antigo Israel, em que o filho primogênito só contava se fosse um varão, se fosse um rapaz, se fosse uma rapariga, a mais velha já não interessava. E, portanto, tudo isso moldou uma certa mentalidade, moldou uma certa cultura, e hoje ainda estamos a viver debaixo desse problema. Apesar dos avanços que no último século, imensos que no último século se fizeram, é bom não esquecer que as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam frequentar um curso superior, mesmo em Portugal, as mulheres não podiam ausentar-se para o estrangeiro sem autorização do marido, as mulheres não podiam abrir uma conta bancária, enfim, tudo isso foi ultrapassado, mas persistem ainda na sociedade muitos entraves. O
que é que Jesus ensinou sobre as mulheres para eu dizer que Jesus veio ensinar o respeito pelas mulheres, veio ensinar à cidade dos homens o respeito pelas mulheres? Eu vou dar aqui 4 exemplos muito rapidamente. O primeiro é o exemplo da samaritana. Uma mulher que tinha tido 5 maridos e agora vivia com um homem que não era seu marido, e Jesus encontrou-se com ela junto ao poço de Sicar. Jesus provocou esse encontro, correndo alguns riscos de reputação para ele próprio, mas com esta história da mulher samaritana, que todos nós conhecemos, o que é que ele quis mostrar? Quis mostrar que é sempre tempo de restauração. Apesar daquela mulher já ter falhado 5 vezes e estar a falhar uma 6ª vez nos seus relacionamentos, a verdade é que é sempre tempo de restauração. Nós não sabemos se ela falhou das outras 5 vezes anteriores, porque em Israel um homem podia praticamente repudiar uma mulher se lhe apetecesse, não é? E portanto não sabemos exatamente o que aconteceu, mas as coisas não correram bem, é um facto. Mas aquilo que Jesus quer ensinar com este episódio da mulher de Samaria é que é sempre tempo para nós sermos restaurados, restaurarmos a nossa vida. O segundo caso que eu quero chamar aqui à colação é o caso da chamada mulher adúltera. Uma mulher que terá sido, segundo as Escrituras, segundo diz João, o evangelista, apanhado no próprio ato, adulterando, naturalmente que adulterou com o homem não foi chamado, mas os patriarcas, entre aspas, da época, os religiosos levaram-na, arrastaram-na à força até ao templo, até à presença de Jesus, querendo com isso ter uma atitude política para o tentar confundir, ou pelo menos para o tentar deixar em maus lençóis, e sabemos também todos como é que Jesus resolveu a situação de uma maneira tão sábia, tão airosa, de forma que aqueles homens acabaram todos por virar costas e ir-se embora envergonhados, não porque ele os condenasse, mas porque ele disse apenas isto: quem está sem pecado atira a primeira pedra. Isto é, fez aquilo que eu chamo o efeito espelho, pôs um espelho virado para eles, e eles não gostaram daquilo que viram e foram andando dali para fora. E Jesus então disse à mulher: bom, vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, o que é que ele quer ensinar com a mulher adúltera? Quer ensinar o princípio do perdão e o princípio de uma nova oportunidade, não é? As pessoas podem falhar, mas se as pessoas estão sinceramente arrependidas, elas terão nova oportunidade. E também não deixou de ser uma acusação ao patriarcalismo, não é? Ao machismo da época. Depois citaria o caso de Maria de Betânia. Maria de Betânia, quando Jesus foi visitar Lázaro e suas irmãs, estava ali a ungir os pés de Jesus, enquanto Jesus estava à mesa a conversar com os homens, e Marta estava lá na cozinha a tratar do almoço. Ela escolheu ficar aos pés de Jesus. E o que é que este episódio de Maria de Betânia nos mostra? Mostra-nos que escolher ficar aos pés de Jesus é o melhor que nós podemos fazer. E já é uma lição que nós encontramos neste episódio também tão glorioso. E finalmente falarei de uma última caso de uma mulher chamada Maria, mas a Maria, mãe de Jesus, em que Jesus deu uma lição de dignidade e de cuidado. Quando ele está na cruz, no Calvário, suspenso entre o céu e a terra, naquela cruz de maldição, ele pede a João para tomar conta dela, pede ao discípulo João, é um discípulo próximo dele, para tomar conta da sua mãe. Ou seja, vemos aqui uma lição de dignidade, de cuidado. E eu recordo que naquela altura as pessoas viúvas, como seria o caso de Maria, naquela altura, enfim, se não tivessem filhos, cuidassem deles, ficariam em si um bocadinho entregues ao Deus dará, não havia segurança social, não havia qualquer apoio para as pessoas mais velhas, ou as pessoas doentes, ou as pessoas sozinhas, e portanto ele teve o cuidado de atribuir dignidade àquela mulher, mesmo agora que ela ia perder o seu filho. Então, eu gostaria de dizer que a dignidade de todo o ser humano, no fundo, há um denominador comum em todos estes casos, destas 4 mulheres, que é a questão da dignidade. Desde a samaritana
é uma mulher que tinha uma dignidade intrínseca que estava posta em causa. O caso da mulher adúltera também, por outras razões. O caso de Maria Betânia, o facto de ela ter escolhido ficar aos pés de Jesus, mesmo sendo depois recriminada pela sua irmã, porque não estava a tratar do almoço, é uma questão da dignidade de podermos ter o nosso tempo para adorar a Jesus, adorar a Deus, e podemos e fazer disso uma prioridade na nossa vida, e a dignidade de Maria, sua mãe, naquela hora tão difícil. Então, a dignidade de todo o ser humano, não apenas das mulheres, mas dos homens também, essa dignidade provém das Escrituras. Provém das Escrituras. Nós podemos encontrar na Palavra de Deus imensos textos que e exemplos e episódios passados com Jesus que nos mostram que ele dignificava todo o ser humano. Homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, leprosos, pessoas de outras que não fossem judeus, gentios, soldados romanos, toda a gente, ele atribuía uma dignidade intrínseca. E, portanto, esse princípio, esse ensinamento da dignidade vem das Escrituras. E por isso eu convido a todos, como habitualmente faço, aqueles que residem na região de Setúbal, que se juntem a nós nas nossas celebrações na Igreja de Jubileu, na Rua Frei António das Chagas, número 47, bairro Montalvão, em Setúbal, aos domingos, todos os domingos às 10h30 da manhã, ou então seguirem-nos online nas nossas redes sociais. E despeço-me partilhando também o e-mail para questões, sugestões que gostariam de ver tratadas nestes programas, e então o endereço é JC Desceu à Cidade, tudo junto, JC de Jesus Cristo, JC Desceu à Cidade, @gmail.com. Fique bem, fique com Deus. Até à próxima quarta-feira.